Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar dos tipos de estruturas organizacionais. São 6 os principais tipos: organização linear, funcional, linha, staff, divisional, comissões e organizações em rede. Existem outras, mas essas são as mais importantes. Então, nessa aula a gente vai falar da organização linear, que é a forma mais simples e mais antiga. Tem origem nas organizações dos antigos exércitos e eclesiásticas dos tempos medievais. Tá bom? O princípio da autoridade, ou o princípio escalar, que trata da hierarquia da autoridade. Então, essa palavra-chave aqui nesse tipo de organização. Existem linhas diretas também, outra palavra-chave. E únicas de autoridade e responsabilidade entre superior e subordinados. Cada gerente recebe e transmite tudo que é da sua área de competência, né? Aqui. Que seja, na verdade, aqui, né? Que seja da sua área de competência, tá bom? Então, aqui o organograma, a representação da estrutura organizacional da organização linear. Tá? Então, aqui, olha, só uma linha direta de comando e uma hierarquia também. Departamentos aqui baseados nas funções administrativas, financeiro, marketing e RH são os mais tradicionais, mas não significa que só são esses, tá? Aqui é um exemplo, né? Não vão pensar que sempre estrutura linear tem que ser esses 3 departamentos. Poderiam ter outros aqui, poderia ter produção, poderia ter até uma estrutura, um departamento geográfico, a gente vai falar disso em outra aula. Poderia ser norte, sul, centro-oeste, né? Uma empresa dividida aí por regiões, enfim. Mas o importante é que você tenha essas linhas únicas de comando, ok? E uma hierarquia bem clara. Olha só as características. Autoridade linear, princípio da unidade de comando típico da organização militar. Cada subordinado reporta-se e recebe ordens únicas e exclusivamente ao seu superior. Linhas formais de comunicação. Então, a comunicação é feita unicamente nas linhas existentes nos organogramas. Tá? Então, por exemplo, se esse subordinado quiser falar com o gerente de marketing, como ele é subordinado ao gerente financeiro, ele tem que se reportar a esse gerente financeiro. Depois, esse gerente financeiro pode ter contato com o gerente de marketing, ainda sob a supervisão do diretor-geral. Tá? Então, por que isso? Para não ter 2 líderes. Então, esse subordinado, assim como esse, ele só tem um líder. Um gerente, ele só tem um chefe. Ele não pode ter outro chefe, para não ter ambiguidade aí de comandos. Linhas formais de comunicação. Aqui já falamos, né? A linha existente no organograma, a comunicação é bem quadrada. Todo cargo ou órgão possui terminais de comunicação para cima e para baixo, então com exceção do topo e da base. A gente mostrou aqui nesse exemplo apenas um nível intermediário, mas poderiam ter vários, tá? Cada gerente centraliza as comunicações em linha ascendente dos subordinados, aquilo que eu falei ainda há pouco. Comunicações são lineares e formais. As decisões, a autoridade linear que comanda toda a organização está no topo do organograma. Toda a autoridade converge para a cúpula da organização. Então, é uma estrutura organizacional bem centralizada. Na prática, quem decide é quem está aqui no topo, tá? Todas as decisões são feitas por ele. Não é que em outras estruturas ele não decide, né? Que quem está na estratégia, claro, é mais importante. Mas mesmo decisões mais simples vêm para cá. À medida que se sobe na escala hierárquica, diminui o número de cargos ou órgãos, isso é uma lógica. À medida que aumenta o nível hierárquico, aumenta as generalizações e centralização também. E à medida que diminui o nível hierárquico, aumenta a especialização e a delimitação de responsabilidades. Então, uma visão específica do cargo ou função.
Vantagens da organização linear. É uma estrutura simples e de fácil compreensão. Existe um pequeno número de cargos ou órgãos. Apenas um órgão ou cargo centralizador. O subordinado só se relaciona formalmente com seu supervisor. As opções de comunicação e de relações formais são mínimas. Clara delimitação de responsabilidade dos órgãos também, né? Notável precisão de jurisdição. Nenhum órgão ou cargo intervém na área alheia, então você fica bem ciente, né? Cada um no seu quadrado, tá? Não tem muito essa intervenção. Vamos lá, está aqui. Facilidade de implantação, como era das primeiras organizações aí, militares, então é fácil ser implantado. E tem estabilidade. Comando mais fácil a serem interpretados e cumpridos. Rígida disciplina e garantia pela unidade de comando. Quais são as desvantagens? Estabilidade e constância das relações formais. Isso é uma desvantagem porque tem muita rigidez. Dificuldade de inovação e adaptação a novas situações. Tendência para a manutenção do status quo. Não responde à mudança rápida e constante da sociedade moderna. Autoridade linear, também, baseada em comando único e direto. Então, é autoritário, tem rigidez na disciplina, com inibição do raciocínio, dificuldade de cooperação e iniciativa das pessoas. Aqui existe um exagero da função de chefia e comando, pressupõe a existência de chefes capazes de fazer tudo e saber tudo, então são chefes generalistas, portadores de todas as decisões. Cada chefe é um gargalho de entrada e saída da comunicação em sua área. Possui monopólio da comunicação, então, como falei, esse aqui não pode se reportar com os outros gerentes, então aqui existe um gargalho, a comunicação muitas vezes é prejudicada por conta desse gargalho. Com o crescimento da organização ocorre o congestionamento das linhas de comunicação. Agora imagina se for uma estrutura organizacional grande aqui, para você conversar com o gerente de outra área. Então, como tem muitas linhas, isso prejudica demais a comunicação, tá? Então, as comunicações ficam demoradas, sujeitas a distorções, né? Quem já brincou de telefone sem fio sabe que a mensagem fica distorcida. Esfera de aplicação da organização linear. Na empresa pequena, e que não requer executivos especializados em tarefas técnicas. Então, ela é aplicada principalmente em empresas pequenas, tá bom, pessoal? Geralmente, porque quando você tem um líder bem capacitado e os outros subordinados fazendo tarefas mais mecânicas. E aí as decisões mais estratégicas, elas vão ser melhor tomadas se tiver a pessoa mais capacitada, muito mais capacitada que os outros, para tomar, e se tiver poucos subordinados. Quando você começa a ter uma organização muito grande, não dá tempo, principalmente no cenário atual, e dependendo do setor também que atua a organização, das decisões serem tomadas unicamente por uma pessoa, das decisões rapidamente, porque essa pessoa tem um limite de tempo. Aí ela precisa delegar autoridade, responsabilidade para os gerentes, para que a organização seja mais rápida. Por isso que na empresa grande essa organização linear não funciona. Então, olha, nos estágios iniciais, lógico, uma empresa pequena, em estágio inicial, quando as tarefas da organização são padronizadas, rotineiras e com raras modificações, né, pode até ter em algumas organizações maiores, mas desde que seja isso aqui também, bastante padronizado, rotineira. Pensem lá no McDonald's, na preparação do sanduíche, né, que aquilo lá é um padrão. Quem tiver interesse é só assistir o filme Fome de Poder. Aquilo ali é tudo mecânico que se faz. E aí é uma organização claro que hoje as organizações modernas, elas são geralmente matriciais, elas têm mais de uma estrutura organizacional, uma combinação de estrutura organizacional, mas boa parte aí do McDonald's e desse modelo de negócio de fast food segue a organização linear. Então, é permitido a concentração de atividades mais repetitivas,
já que a estrutura é estável e permanente. Então, a pessoa que faz lá o sanduíche sempre faz diariamente a mesma coisa, né, com uma outra variação. Quando a rapidez na execução do trabalho é mais importante do que a qualidade do trabalho, de novo, exemplo do McDonald's, né, fast food, né, então um lanche rápido ali. Então você precisa de rapidez, por isso que precisa padronizar. Quando a organização investe em consultoria externa, obtém serviços externos em vez de criar órgãos internos de assessoria. Até aqui, consultoria externa cai mais num tipo de organização chamada linha staff, tá? Mas pode ser externa, não. Linha staff é mais para interna. Então, as principais decisões, ao invés de ficarem com gerentes aqui, que podem eventualmente aumentar, né, terem mais níveis intermediários, fica com uma terceira organização aqui que vai prestar consultoria para a parte mais técnica não, mais sofisticada, melhor dizendo, né? Mais elaborada, mais estratégica, quando a parte operacional fica para quem de fato faz parte da empresa. Então é isso, pessoal. É bem tranquila essa estrutura linear. Espero que tenham gostado. Até a próxima.